chegamos no capítulo 6, no material didático, e agora vamos falar sobre leis de Kirchhoff, né? Bom, são duas leis de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff são aplicadas aos circuitos, né? Aos circuitos elétricos e eletrônicos, ok? A primeira lei de Kirchhoff, vou só resumindo aqui e vou trabalhar com exemplos para você entender melhor. A primeira lei de Kirchhoff, ela diz que é a lei dos nós. Ela diz que a soma das correntes elétricas que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem dele. Ou, mesma coisa dizer que a soma de todas as correntes no nó é nula, né? Se eu somar todas as correntes que entram e que saem do nó, é nulo. Ou a soma das correntes que entram, aqui no caso do exemplo, 3 entrando e 2 saindo. A soma dessas que entram é igual às que saem. Ou a soma de todas é igual a zero, ok? Essa é a primeira lei. Então nós vamos confirmar isso, ok? A segunda lei de Kirchhoff, ele dá aqui que a segunda lei de Kirchhoff das malhas, ele diz aqui que a soma algébrica, né, das tensões, levando em consideração aí o sinal, né, que é a soma algébrica das tensões, em uma malha percorrida em um determinado sentido, ela é nula, né? O que ele quer dizer? Um exemplo, né? Se eu saio aqui nesse exemplo aqui de circuito, se eu quiser somar os potenciais aqui, ó, eu vou caminhar daqui para cá, eu considero esse potencial a queda que está aqui em cima, a queda da fonte, a queda desse potencial retornando aqui, isso aqui tem que dar zero, né? Se eu fizer outro caminho, essa queda de tensão, mais essa tensão, diferença potencial dessa bateria, mais essa mais ou menos, aí depende, claro, tem que considerar o sinal. Essa tensão dessa fonte, dessa segunda fonte, mais a queda de tensão voltando aqui no ponto é zero. Então qualquer malha que eu fecho, né, o circuito fechado, a soma de todas as tensões ali, as quedas, é igual a zero. Tá? Então, ó, a soma algébrica, isso é considerando o sinal, das tensões de uma malha percorrida em um determinado sentido, ela é nula, né? Se eu partir de um sentido até o outro, que nem aqui o exemplo, ó, aqui eu caminhar aqui e vir aqui é nulo. Se eu caminhar por aqui e vir aqui é nulo. Então, sempre assim. Então, a primeira lei de Kirchhoff é a dos nós. A soma de todas as correntes que entram é igual às correntes que saem, ou as correntes de todas as correntes que entram e saem do nó é igual a zero. E aqui a soma se eu pegar um percurso, né, uma malha, um percurso fechado, sair de um ponto e retornar aqui considerando todas as quedas do caminho daquele percurso, vai ser zero também, ok? Essas são as duas leis de Kirchhoff fundamentais. Então nós vamos dar uma olhada nisso no circuito, né? Vamos dar uma olhada no circuito aqui. Eu montei aqui no LT Spice e o circuito que é o mesmo, esse circuito aqui desse exemplo do livro aqui, ó. Tem um exemplo aqui, ó. Olha, considerando aqui, tá? Então aqui ele adota uns sentidos de corrente, né? Ele adota um sentido, mas não significa que vai ser. Através dos cálculos, que pode ver aqui, ó, que depois aqui, ó, deu menos 2,4, significa que o sentido que ele adotou vai ser o contrário, na verdade, a corrente. Então, mas vamos ver lá no exemplo no LT Spice, ok? Bom, basicamente é o mesmo circuito. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um circuito resistivo, mas eu tenho duas fontes. Então eu tenho nós, eu tenho um nó aqui, ó. Então a corrente pode estar chegando aqui ou saindo aqui, ou chegando aqui e saindo por aqui, ou entrando aqui. Então, mas eu adoto, né? Eu faço as malhas, eu adoto os sentidos. Veremos equações, veremos alguns exemplos. Então aqui eu já tenho esse circuito, a gente vai rodar ele só para a gente comprovar, né, já na simulação, que a soma de todas as correntes que entram e saem do nó é zero, né? Ou a soma das correntes que entram é igual às correntes que saem. E se você correr um percurso fechado aqui, as quedas de tensões ou as tensões das baterias, somando todo o potencial num circuito fechado, ou no ponto que você sai e ponto que você volta, vai ser zero, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, olha, eu já estou no método de simulação de ponto de operação, então ele pega só a parte DC. Então ele roda, ele já me dá aqui, olha, ele já me dá um resumo aqui. Então eu tenho o resistor R1, R2 e R3, eu tenho as fontes, aqui ele me dá, né, os potenciais, a tensão, e vai falar assim, a corrente, né? Então dá uma olhadinha, vamos dar uma olhada aqui, ó, esse nó, né? Eu tenho aqui, olha,
a corrente chega a corrente de R1, chega a corrente de R2, chega a corrente de R3. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, se eu somar, vamos pegar IR1 é 0,8, IR2 está positivo também, somar com mais 2,4, 0,8 dá 3,2. Se eu somar mais a menos 3,2 vai zerar, né? Então é isso que está dizendo, ok? Que se eu somar todas as correntes do nó, nós já vimos aqui. E aí nós vamos fazer depois exemplos, outros exercícios e até como calcular, métodos de cálculo, né? Aqui já estamos vendo resolvido, mas só para a gente ver aqui as leis, né? Que batem realmente. Aqui eu vou tirar, quando eu acabei de rodar a simulação, se eu clicar aqui nos pontos, eu tenho os potenciais aqui, ó. Então eu vou clicar aqui em cima, ó. Aqui é o mesmo ponto, eu tenho aqui, e aqui é o zero. Aqui eu sei, aqui eu só adotei o zero como uma referência, né? Só uma referência, tá? Então, sempre é como se eu tivesse essas medidas aqui, ó, 24, essas tensões que nós estamos vendo aqui, é sempre em relação à referência, ao zero aqui, ok? Então, se eu pegar o voltímetro e colocar daqui a aqui, eu tenho 4 volts, ok? Se eu pegar o voltímetro daqui a aqui, eu tenho 24 volts, assim, é isso que está indicando. Por quê? Olha só, vamos percorrer esse potencial aqui, né? Olha, se eu tenho aqui, olha, aqui a queda aqui em cima, então aqui é o referência, aqui é 24, né? Então se eu caminhar daqui, ó, eu tenho mais 20 volts aqui, né? Que é o potencial da fonte. Aí eu tenho uma queda de 4, eu tenho mais 4 volts, 24. Só que aqui, ó, eu tenho 24 lá, mas eu estou entrando para aqui, então aqui é menos 24 volts potencial. Voltando aqui, zerou, né? Ok? Porque 20 mais 4, 24, menos 24, zerou aqui, ok? Tá? É isso aí. Então, se eu também fosse percorrer qualquer caminho que eu percorrer aqui, olha, que nem aqui, ó. Aqui está dizendo que eu tenho, em relação ao zero aqui, eu tenho um potencial de menos 16, ok? E aqui, com relação aqui, que é o mesmo ponto, eu tenho 24, ok? Então, na verdade, porque eu tenho um potencial de 40, né? Ó, se eu sair daqui, ó, se eu caminhar daqui, ó, eu tenho o potencial da fonte de 40 e o potencial aqui em cima do resistor é menos 16. Então 40 menos 16 vai dar os 24, né? 24 positivo, porque mais 40 menos 16, 24 positivo. Só que eu venho aqui de novo, menos 24 que está aqui em cima, voltando aqui dá zero. Então aqui já comprova, né? Claro, obviamente, as duas leis fundamentais de Kirchhoff. A lei dos nós e a lei das quedas de tensão num caminho fechado aqui na malha, eu tenho zero, né? Porque também é a mesma equação que nós tínhamos visto lá sobre a lei de Kirchhoff. Se eu pegar o potencial que eu aplico no circuito, é a soma de todas as quedas de tensões, obviamente. Mas se eu considerar aquele potencial também, no circuito, uma malha fechada e voltando, eu vou zerar, né? Então continua sendo a mesma regra ainda, obviamente que as leis de Kirchhoff estão fundamentadas nas leis de Ohms, né? Ele só apenas fez umas teorias, né? Duas equações para a gente... Ohms não tinha analisado a questão dos nós, foi mais nos detalhes, né? Mas tudo é fundamental, tudo está relacionado à lei de Kirchhoff com as leis de Ohms, né? Nada é independente, tá tudo ligado, tá? Existe uma correlação aqui. Então é isso, esse é um primeiro circuito só para demonstrar. Nos próximos vídeos nós faremos alguns exercícios, nós veremos assim que no avançar do material didático, ele mostra métodos, né, de a gente resolver também. A gente não vai ficar aqui, né, fazendo exercício muito na mão, né, demorado, mas nós vamos conhecer alguns métodos, usar alguns recursos para facilitar a calculadora, ou resoluções aí mais fáceis para a gente fazer os cálculos, como fazer os cálculos de malha. Aqui a gente já está pegando o resumido só para a gente confirmar as duas leis, as leis dos nós e as leis das quedas de tensões. Então agradeço a atenção, muito obrigado.